grandes sabores, não é? Apesar que você vai ver à frente que os comentaristas bíblicos falam que ele tinha um sabor de azeite, mais à frente, né? Então, Adonai pede que cada um saia pela manhã para recolher a palavra do dia em seu dia. Porque, na realidade, o maná simboliza a palavra. É a Torá de Adonai, que vem nos alimentar dia após dia e nos libertar, não é? É isso que ela faz. Mas para tê-lo, para se alimentar, é preciso um ato de fé. Toda a nossa conversa de manhã foi essa. É preciso de um ato de fé. Fé no hebraico é uma adesão. É uma adesão. A adesão você já viu a casca de uma árvore? O exemplo mais comum de adesão, de aderir a Adonai e a sua palavra, é a casca da árvore. Porque quando ela começa a ficar solta, os insetos entram entre o caule e a casca. E ali vai estragando e afastando cada vez mais a casca. Essa casca precisa estar coladinha na árvore. Então, quando acontece isso, você tem que tirar toda a casca da árvore para que o caule forme outra casca, com aderência perfeita. Isso que é adesão. Adesão a Adonai é fé. É fé. Isso para que se alimente do pão, que tem que ser recolhido, a palavra tem que sair e recolher a palavra do dia. Em seu dia. Do dia em seu dia. Então, como isso acontece? Como eu recolho a palavra? Pela manhã, em oração, e à tarde, em oração. Eu costumo dizer, para você entender isso, você tem que olhar para como Adonai falava com Adão e Eva lá no princípio. Qual horário? Porque Adonai tem horário. Qual horário que ele falava? Ele falava no final do dia, ao pôr do sol, o dia se pondo, ele chegava e falava com Adão e Eva. É a mesma coisa, ele vai legislar isso no Êxodo e vai colocar a legislação para nós, que são as orações, sacrifício da manhã, sacrifício da tarde e sacrifício do anoitecer. Isso é recolher a palavra dia a dia e em seu dia. A palavra do dia em seu dia. Esse precisa de um ato de fé e ele vai nos submeter à prova para que isso aconteça, né? Que se nós iremos ou não na sua Torá, na sua palavra. Então, comendo o pão, somos saciados, somos libertos e assim obtemos a salvação, diz o profeta Jeremias, no capítulo 16, no versículo 14. Cura-me, eterno, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Mas Yeshua, Jesus, o Messias, ele vai anunciar à multidão que a sua esperança messiânica está, enfim, cumprida. Ele vai anunciar que a sua esperança messiânica está, enfim, cumprida. Por quê? Que a esperança pode aderir à fé sem reserva. Aquele que é o Elohim, que no hebraico é o Errad, o único Elohim de Israel, que nos oferece o pão vivo de salvação. Vai lá em João comigo no capítulo 6 para você ver isso, com Yeshua, o pão vivo da salvação. João capítulo 6. Olha, Márcia, você não fica calada aí não, você ajuda, hein? Então, Yeshua vai dizer no versículo 35, olha para a sua Bíblia, capítulo 6, do livro do João, versículo 35, do livro de João. Ele vai dizer aqui, ele vai agora tomar aquele pão lá que era o maná, para transferir para ele. Eu sou o pão da vida. Olha aqui. Versículo 25. Então Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Olha em outra tradução. Yeshua lhe diz: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim não terá mais fome. Quem adere, o que é a adesão? É a união entre o homem, o ser humano e Adonai, através da fé. Quem adere a mim não terá mais sede, jamais. Olha o versículo 36. Mas eu vos disse, mas como vos disse, vós me vistes, mas contudo não credes. Não aderis. Nós estamos tratando de uma linguagem hebraica. Não aderiu. Não exerceu fé. Vós, mas eu vos disse isso, me vistes, mas não tiveram fé, não aderistes. Aqui ele vai enfatizar com mais força a expressão hebraica, que afirma a pessoa de Yeshua e o pão da vida. Que deixa agora de ser o maná para ser Yeshua, o pão da vida. Isso é afirmado pela tradição hebraica, que até então, para os hebreus, existia somente a Torá. Antes dessa declaração de Yeshua, só existia a Torá para os hebreus. Palavra ou logos de Adonai. Palavra ou dabar de Adonai. Palavra. Confere comigo que Yeshua volta a falar que ele é o pão da vida neste mesmo capítulo, versículo 48. Olha aí. Olha só. Eu sou o pão da vida. O pensamento hebraico o identifica quem? Jesus. Com o quê? Com a Torá. O pensamento hebraico vai identificar Yeshua, Jesus, o Messias, com a Torá. É por isso, Lela, que você falou assim, pastora, quando a gente está diante da Torá, dá vontade da gente se dobrar, reverenciar. Era isso que ela estava dizendo. É isso aí. Porque é o próprio Yeshua. Aqui, ó, você está vendo, ó. Está vendo? O identifica a Torá de Adonai, árvore e pão da vida. Aqui efetua-se a transferência da Torá para a própria pessoa de Jesus, o Messias. E a sua própria carne identificada ao pão da vida ou ao pão vivo dos céus. Veja o versículo 35 a 50 comigo, vamos ler. Então Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Pode ler comigo. Mas como vos disse, vós me vistes e contudo não credes, não aderis. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo como nós estamos falando de salvação? Ele não quer perder nenhum daqueles os quais o Pai o deu, por causa da salvação. Porque a salvação se tornou banalizada e trocada por bens físicos. Você vai à congregação porque lá tem uma série de orações que você vai orar e você vai ganhar um carro novo. Ou você vai lá para orar para ser curado da doença. Às vezes a doença tem que demorar mais um pouquinho, porque a doença veio para nos tratar. Porque Ele é o Deus da cura. Ele vai curar, não é? Mas Ele tem intenção de libertar para salvar. É isso aí. Por isso que eu falo que a salvação se tornou banalizada por causa dessas questões de milagres e de série de novena, não? Como é? É novena mesmo. Campanhas, novena na Igreja Católica. Novena, campanha, tudo para poder obter um bem-estar. Estão criando voto? Então, tudo isso aí banaliza. Porque você quer uma conquista física, você não está pensando na vida eterna. Yeshua todo o tempo
Ele vai trabalhar pensando na vida eterna. Eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Porque nós estamos falando de salvação. Eu não estou falando de coisas físicas. Olha aqui como ele continua o discurso dele, ó. Pois a vontade do meu Pai, versículo 40, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Ele afirmou isso. Diziam, não é este Yeshua, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Então, como diz ele, desci do céu? Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição, ele está falando da morte da natureza carnal. Que é a primeira morte. Nós temos que morrer em vida. Nossos vícios, nossa natureza carnal que precisa morrer. Primeira morte é essa. Depois tem o ressuscitar os sepulcros vão abrir e os mortos vão sair. Sim, mas ele quer nos ensinar a morte dessa natureza. Fala, meu filho. Mas é que o que a gente... Fala aqui para eles ouvirem enquanto eu vou tomar. Tá. Eu não sei se não é ensinado ou se as pessoas não querem isso que a senhora falou, da morte, né, da morte em vida. Mas o que a gente vê, muitas das vezes, é um misticismo. A senhora falou de manhã que muitas vezes o Eterno ele quer tratar coisas dentro de nós. E às vezes as pessoas pensam que uma oração... Não estou falando contra a oração, tá, gente? Eu acredito em oração. Mas às vezes as pessoas pensam que só uma oração ou só o óleo ou a imposição de mãos, que eu acredito também, vai resolver. E não vai. Às vezes o Eterno quer tratar coisas que vêm do passado, coisas mais profundas, e a pessoa está só na casquinha, sendo que a coisa é mais lá dentro, né? Mas quanto à questão que o André falou, que não há ensino. Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? É conhecimento filosófico? Não, conhecimento de Torá. Porque quando você conhece o mandamento, ele vai mostrar onde está o seu pecado. E você vai lutar para deixá-lo. Então, não é ensinado. Não estão ensinando, eu tenho certeza absoluta. Porque se os pastores começarem a ensinar que o indivíduo tem que morrer em vida, como foi com Nicodemos ali no capítulo 3 de João, como é que você acha que você vai ter que voltar ao ventre da sua mãe um homem desse tamanho? Não dá, né? Jesus estava conversando, Nicodemos foi a Jesus de noite. Porque se ele fosse de dia, ia chamar atenção e aparecer. Ele vai à noite para essa conversa de morte em vida. Interessante, pastor, que hoje atendi 2 pessoas, não membros da casa, visitantes, e ambos apresentaram uma natureza carnal bem acentuada. E um deles usou uma expressão assim, eu sou muito crítico, né, e curioso. Aí no final eu sou muito crítico e curioso. Aí eu no final da conversa falei assim, tem 2 coisas que você precisa tirar de você. De ser curioso e de ser crítico. Porque o curioso ele só vem espiar. Você não tem interesse nenhum de se envolver com a palavra. Você vem espiar para ver como é que é. Isso é o curioso. E o crítico é aquele que ouve a palavra de Eterno e logicamente a rejeita. Então, se você quiser ser crítico, que seja crítico de você mesmo. Para que porque senão quando você é crítico da palavra do Eterno, você a rejeita de imediato. É esse saciar do pão que Yeshua fala assim, eu sou o pão da vida. Quando você critica, você imediatamente rejeita o pão. Aí você fala assim, é esse pão fastioso, igual nossos pais fizeram.
que nossos pais falaram, esse povo faz porque não rejeitaram, de imediato já rejeita a palavra do Eterno. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é essa primeira morte, ela precisa acontecer em nós, senão não vamos alcançar a vida eterna. Olha aqui, então vamos continuar aqui, ó, o 49, ó. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Yeshua vai fazer o comentário com esses que ele está conversando e que diz que ele é o pão da vida. Ele vai dizer, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Como isso acontece? Os pais comem o maná e eu acabei de dizer que é o pão que liberta, que cura e que dá vida. Como vossos pais comeram e morreram? Yeshua provavelmente está se referindo a Números capítulo 11, versículo 4, a parte B, versículos 6 e 7. O povo, depois de comer no maná por um tempo, começa a ignorar o alimento. O que acontece? Ignorar o alimento. A ninguém é permitido ignorar a lei civil que está aí. A ninguém é permitido. Muito menos ignorar a lei espiritual Torá. A ninguém é permitido. Eu disse aqui, ó, como isso acontece? Vossos pais comeram maná e morreram. Yeshua provavelmente está se referindo a Números. O povo, depois de comer o maná por um tempo, olha, e ele recebeu o crítico aqui, ó. Ignora o alimento. A ninguém é permitido ignorar. Nem a lei física, nem a lei espiritual. Vamos lá em Números capítulo 11, versículo 4. Vamos lá, a parte B, mas vamos ler o versículo 4 todo. Nós estamos voltando a Torá. Números capítulo 11, versículo 4. Capítulo 11, versículo 4. Olha aqui o que diz as nossas tradições habituais. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, não quer mais maná, quer outro alimento. Por isso que Yeshua diz, vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Porque rapidamente se enfastiaram do maná, do pão, que dá vida. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo, quem nos dará carne a comer? Olha bem isso aqui. Em outra tradução, a corja em seu seio apetece de apetite. Os Bnei Israel, os filhos de Israel retornam, choram, eles também, e dizem, quem nos fará comer carne? Ora, maná não é carne. Eles agora querem carne. Quem são essa corja que a Torá fala? São os promotores do distúrbio, que são de origem estrangeira, que não conheciam Adonai, e nem toda a história sagrada do povo de Deus. São de origem estrangeira. Ao sair do Egito, a Torá fala de uma mistura numerosa que saiu junto com eles. Escravos de diversas origens aproveitaram a ocasião quando Israel estava saíram junto. É isso aí. Eles apetece de apetite. Desejam, o que significa apetece de apetite? Desejam muito. Cobiça e ambiciona e estimula o apetite. Há uma cobiça, há um estimular de apetite. Vontade de comer outra comida. Então mostra apetite por outra comida. Essa comida já não me basta. Torá já não quero. Eu quero ir para outro. E aqui acontece demais isso. As pessoas começam a ignorar a Torá. Eu vou dizer o que vai dar aqui agora mesmo. Então é a inclinação ou desejo de satisfação dos 5 sentidos. Visão, cheiro, paladar, tato e olfato.
5 sentidos. É o desejo de satisfazer os sentidos ou instintos. Quem nos dará carne a comer? É a pergunta. Quem nos dará carne a comer? Se encheram de sensualidade. Aquele ou aquela que procura só satisfazer sentidos. Por isso que vai à comunidade para buscar um carro novo. Eu odeio isso. Odeio. Anda de ônibus, gente. Por que não pode andar de ônibus? Vocês sabem que eu andei de ônibus 5 anos antes de vir para cá? Não foi? Eu vendi o carro. E o Eterno falou, se você quer ajudar o povo, vai para dentro do ônibus junto com eles. Eu vim a pé de casa. Agora eu não ando mais a pé não, que ele não mandou também. Então, vinha a pé ou voltava de ônibus. Para eu conhecer o povo, para eu sentir a dor do povo, para eu ver a necessidade do povo, para eu poder estar com o povo. Então, aquele ou aquela que procura só satisfazer você, os seus sentidos, é inclinação pelos prazeres que a carne oferece. Luxúria, lascívia, libertinagem, viver na sensualidade. Isso é a sensualidade. É uma teoria filosófica, o qual todas as ideias têm origem nas sensações. Aquilo que eu senti, aquilo que eu pensei. Aí fica parecendo uma coisa mística. Não é algo palpável, mas sim místico. Olha o versículo 6 do Números 11. Olha aí. Agora nosso ser está seco. Mais nada. Nossos olhos nada mais têm senão o maná. Olha bem isso. Yeshua diz, vossos pais no deserto comeram o maná e morreram, porque passaram a ignorar o maná e desejar e apetecer outras coisas sensuais e físicas que não têm nada a ver com a salvação. Nada, nada. Nossos olhos nada mais têm senão o maná. Lembra que é proibido ignorar a Torá ou a lei civil? Lembra? É proibido. Qualquer pessoa é proibida de ignorar. Ignorar é não querer saber, ou não querer conhecer por experiência. Isso é ignorar. Não querer saber, não querer conhecer por experiência. Primeiro, a experiência é um conhecimento adquirido pela prática do exercício. O povo sairá e recolherá a palavra do dia em seu dia. Isso que era comer o maná. O povo sairá e recolherá a palavra do dia em seu dia. Seria uma experiência adquirida diariamente. Se você deixar a sua casa ou ligar aqui pela manhã a internet, você ouve todas as orações da manhã. Você vai recebendo palavra, 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 palavra e vai ficando liberto. O ideal é que você venha para um ambiente sagrado. Mas se você não pode, não é? Para que receberá a palavra do dia, para que eu prove se eles vão andar o mesmo na minha Torá. No Êxodo 16:4, Adonai legislou esta prática. No Êxodo, Adonai legislou esta prática mais tarde. Êxodo, eu estava repetindo, era Êxodo. Mais tarde, no capítulo 29 de Êxodo, ele vai legislar essa palavra. Em Êxodo 29, de 38 a 46, e Números 28, de 1 a 8. Terceiro, a experiência, o conhecimento adquirido pela prática da observação. Você vê a pastora Sandra saindo todo dia, indo para a cozinha, fazer comida para os necessitados, para os que estão em vulnerabilidade e voltar para cá. Você vê ir e você vê voltar. Você vê ir e você vê voltar. Isso é observação. Você vai aprender. Se ela, com 72 anos, faz isso com alegria e paz. Luzia, Dona Regina, Madá, Eliana, está tudo aqui que trabalha na cozinha. Junto com os internos. Sabem muito bem que a prática ali é uma coisa sagrada. Porque nós entramos em paz quando nós vamos para a cozinha. É o primeiro versículo da porção é esse. Fala aí direitinho. O primeiro versículo da porção Eucotai é esse. Se andares, fala de um movimento de caminhar.
se andares nos meus estatutos e se guardares os meus mandamentos e os cumprires. Então, é andar, guardar e exercitar o mandamento. Exatamente, é a experiência do conhecimento pela observação, pela prática da observação. Estar em observação é permanecer sobre vigilância. Estar em observação é permanecer sobre vigilância. Olha bem, o observador obedece. Ele pratica com fidelidade os seus deveres. O que eu falei? O observador vai praticar com fidelidade os seus deveres. Porque se não for com fidelidade, Adonai não vale. Não vale. Não vale. Vai lá comigo em Provérbios 31. Para você ver isso em Provérbios 31. Provérbios 31 fala assim: a mulher virtuosa faz assim. É o conhecimento através da observação. Ela faz assim. O que tiver de fora vai aprender vendo fazer assim. O que ela faz assim? Aqui em Provérbios, olha aqui. Provérbios capítulo 31. Versículo 15 e 18. Olha aí, ó. Ainda de noite ela se levanta. Olha só. Dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade, olha aqui, e a adquire. Ela planta uma vinha com o fruto do seu trabalho. Cinge os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela mantém em vigilância permanente. Ela se mantém em vigilância permanente. O homem ou a mulher que ignora estas coisas, essas aprendizagens pela experiência, aprendizagem pela observação, o homem ou a mulher que ignora isso, ele não conhece a si próprio. Ele não conhece a si próprio. Volta lá em Números capítulo 11. Vamos lá. Números capítulo 11. Olha aqui. Capítulo 11, versículo 7. Versículo 7. Você sabe que só de você folhear a Bíblia aqui, você vai aprendendo, né? Pela visão. Você sabe a posição que foi feita a leitura. Olha aqui, versículo 7. O maná era como semente de coentro, a comida, o alimento, mas o maná era como semente de coentro e a sua aparência como a de bidélio. O que é o bidélio? No hebraico é bedolar, é uma pedra preciosa. O maná aqui é comparado, em Números 11, versículo 7, a uma pedra preciosa. Você vai encontrar isso em Gênesis 2, versículo 12, traduzido aqui por cristal. O maná é como o grão de coriandro e o seu olho como o olho de bidélio. O que é isso? O olho é de cristal. A Torá aqui é exaltada, comparada com a pedra preciosa. O olho da Torá é como um cristal que reluz. Yeshua ensina que, vamos lá, Mateus capítulo 6. Yeshua vai falar desse cristal, desse olho. Mateus capítulo 6. Olha aqui. A Bíblia precisa ser apreciada por nós e os nossos instintos têm que ser sensíveis e estimulados para poder amá-la. 6, 22, 23. Ele vai falar do olho. A lâmpada do corpo é o olho. Olha aqui, ó. A lâmpada do corpo são os olhos. A Torá é como o olho de bidélio, um olho de cristal. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas,
quão grandes são as tuas trevas. Olha só, em outra tradução, a lâmpada do corpo é o olho. Se o seu olho está intacto, todo o seu corpo é luminoso. Todo o seu corpo é luminoso. Mas se o teu olho é criminoso, todo o teu corpo está nas trevas. Se a luz que está em ti escurece, como são grandes as trevas. Antes de Yeshua falar do olho, ele irá ensinar a respeito do coração. Se você olhar antes um pouquinho, que é o tesouro se guarda dentro do coração. Então você vai ver que ele irá ensinar a respeito do coração. Esse órgão é como depositário de um tesouro do homem, o coração. O coração é para a vida espiritual, mas o olho é não somente para a vida do corpo, mas para a vida do ser inteiro. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo terá luz. Por quê? O primeiro sentido possui o primeiro sentido aqui, sendo assim, assim é como o olho é como uma janela que deixa penetrar a luz na morada. Aonde é a morada? Aqui, ó. Morada de Adonai. Então o olho, se ele olha para a Torá, a deseja, para ele aprender, para ele ser curado, para ele ser liberto, para ele obter salvação, ele vai fazer bem a todo o seu corpo. E o interior dele também. Mas você vai ver que o coração e o olho precisam ser purificados. Você já viu o homem olhar e desejar? Aí ele vai trazer impureza para dentro de si, porque ele pode desejar uma mulher do outro. Quinta-feira o Eterno falou essa palavra 2 vezes para nós. Você lembra? Ele falou assim... Olha, ele guarda bem, viu? A memória dele está boa. A luz semeia-se para o justo. Mas leva eles. Onde está isso, Léo? Mostra é o para Salmo eles. 97, verso 11. Isso. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Nós lembramos isso, eu e Luciana, muito bem naquele dia. 2 vezes ele repetiu. Falou 2 vezes. Foi mesmo. Na quinta-feira, não foi? É exatamente isso. Então, porque a luz precisa penetrar na morada. A morada é o nosso corpo. Nosso coração é morada de Adonai. Mas ele precisa ser purificado, o coração e o olho. Senão não tem luz. É assim na Bíblia. É ou não é? Não tem, mais ou menos. É ou não é? Sendo assim, devemos purificar o nosso coração e o olho. Como é que eu purifico o olho? Tirando o olhar. Olhando para outro lugar, vou fazer uma leitura, né? Lá no presídio, deixa eu contar para vocês. Quando nós estamos falando, nós estávamos no Máxima. E lá no Máxima nós dávamos aula no local das visitas, que eles recebem as famílias. Mas tem a visita íntima, que é feita durante a semana. E às vezes as visitas das famílias são feitas no final de semana. A gente estava dando aula lá, né? Então é como aqui, nós estávamos dando aula para 70. E aí as mulheres passavam lá mais longe, do lado de fora, para outro ambiente, para ter a visita íntima. Então, eu não sabia, não conhecia, é por isso que eu me lembrei, quando eu virei ali para ele, eu me lembrei dessa atitude. A classe inteira fazia assim, ó, zoom. Eu falei, ué, o que é isso que vocês estão fazendo? Eu falei, mas inteiras, as mulheres começavam a aparecer lá, zoom. Não podia olhar para a mulher do outro, senão morre lá dentro mesmo. Eu fui aprender com eles lá, não pode olhar. Eles matam lá dentro do presídio. Então virava tudo de uma vez só, Luciana, igual uma flecha. A classe inteira. Então é assim que nós precisamos fazer para purificar o nosso olhar. Se aonde eu estou olhando, eu estou desejando muito, às vezes não é uma mulher, às vezes é um bem, às vezes é qualquer coisa que eu desejei, às vezes é uma comida em excesso, comida espiritual, que não é saudável, que não vem da Torá. Prossegue comigo no texto de Números capítulo 8. Olha comigo, no texto de Números 8. Nós temos que voltar lá, porque aqui está o problema.
Números 8. Que o problema é nosso, dos nossos dias, é a mesma coisa. Olha o versículo: o povo espalha-se para colher o maná. E em moinhos o moía, ou em pilão o pisava. Números 11, versículo 8. Cozia-o em panelas e dele fazia bolos. E o seu sabor era de bolos amassados com azeite. Olha que coisa boa. Mas eu quero mostrar, essa tradução é habitual, comum. Eu tenho uma outra tradução aqui que eu vou ler para vocês agora mesmo. O povo espalhava-se para colher. O verbo espalhar possui ambivalência. O que é isso que possui ambivalência? Tem dois significados diferentes. Ou seja, vários sentidos. Ele possui essa ambivalência. Primeiro sentido de espalhar: para divulgar ou propagar e ampliar uma revolta. Olha só, primeiro sentido, eles espalhavam, na nossa tradução, o povo espalhava-se para colher o maná. Vocês vão ver que as traduções muitas vezes trazem dificuldade no entendimento da palavra. Então, espalhar para propagar e ampliar revolta. Segundo sentido, espalhar para distrair. Espalhar-se para distrair. Ou para colher maná. Está vendo? Para fazer esquecer o que aprendeu de Torá. Distrair é fazer esquecer o que aprendeu de Torá com a casa Rehóvota. E chamar a atenção dele mesmo ou de alguém para outro ponto ou para outro objeto. Tirar a visão da Torá e levar para outro objeto. Isso é muito comum. Espalhar para distrair. Terceiro, espalhar para divertir e recrear. Pastora Sandra luta há 30 anos. 30 anos. Gente, no período das festas bíblicas não é período de se distrair nem de se recrear. É período de vigiar, porque você tem que celebrar a festa bíblica. Aí você se espalha para divertir e recrear. Não é assim? Então você vai entreter-se com o mundo, com tudo que todo mundo faz. E vai se embreando no mundo e vai sentindo tudo isso natural. E você, por isso que Yeshua diz: os pais comeram maná e morreram. Aí não adianta maná santificado e glorioso de jeito nenhum, se você não querer, né? Então você vai entreter-se com o mundo, vai espalhar para isso. Eu quero liberdade, porque eu sou livre. Torá é uma prisão. Torá é lei. Torá, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Não, você precisa aprender a amá-la, para que você possa sentir atraído por ela, pelo amor a Adonai, pela salvação que ela ensina, pela libertação que ela traz e pela cura do nosso interior que ela traz. Espalha-se também para distribuir benefícios. Então, por isso que a palavra espalhar não é boa ali. Não é boa, porque ela tem uma ambivalência grande. Agora você vai ver em outra tradução: o povo se dispersa para colher o maná, a colheita. O povo separa-se para diferentes partes e se põe em desordem, fazer debandar ele mesmo, na física. O que é debandar na física? É uma separação dos raios de um feixe luminoso em virtude da desigualdade de direção da luz, do calor ou do som, ao passar de um meio para outro. Vou repetir. O que é um dispersar na física? Separação dos raios de um feixe de luz luminoso, em virtude da desigualdade de refração. O que é uma refração? Em virtude da mudança de direção da luz, do calor ou do som, ao passar de um meio para outro. Se dispersa, isso é, se dispersam. Mas para o justo, você vai ver ali, a colheita continua. Uns se dispersam
para colher o maná. Olha, presta atenção nisso, o povo se dispersa, o povo se separa para diferentes partes, se põe em desordem, fazer debandar. Ele mesmo, ele faz debandar, ele mesmo e o outro. Então o outro vai perder a salvação pela sua culpa. Você já sabe que se eu receber uma mensagem que eu preciso exortar, a Bíblia é quem diz, tá? Que eu preciso exortar você, e não o faço, se você morre, eu levo sobre mim o seu sangue, porque você morreu, não tem vida eterna, eu levo o seu sangue sobre mim. Mas se eu te exorto, o profeta Ezequiel fala isso com toda graça. Acho que no capítulo 33 de Ezequiel. Com toda graça. Que se você deixar de falar e deixar de exortar, mas eu não quero ouvir, eu vou fazer cara feia e vou falar mal da pastora Sandra. Pode falar, mas eu não quero levar o seu sangue e ser culpada de você perder a vida eterna. Nós estamos falando de salvação. Nós não estamos falando de bens físicos. Salvação. Se eu levo... Lê o texto, lê. Lê o texto de Ezequiel, me ajuda. Ezequiel 33, verso 13. Ezequiel 3... 33. 33, verso 13. É. Isso. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça praticar a iniquidade, não viverão em memória de todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que o pratica, morrerá. Não é esse, Léo? Não é. Não é. Ezequiel 3, vai lá, eu acho que é 3. É, porque chega no final do dia, minha cabeça está cansada. Eu acho que é o 3. É o 3, quer ver? Começa do versículo 16, do 3. É o 3. Que aqui está bem claro. 3, 16? É, até o 19. Até mais aí que você quiser ler. Ezequiel 3, 16. Ao fim de 7 dias, veio a palavra do Eterno: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Está vendo? Receberá da minha boca a palavra e vai avisar. Quando eu disser ao ímpio, verso 18, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão não o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não o converter da sua retornar para Adonai, e do seu caminho ímpio, ele morrerá da sua maldade, mas tu salvaste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, aí é aquele assunto do 33. E fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste. O no seu pecado morrerá. E a sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo. Ele está tratando agora, não é do ímpio, é do justo. Para que o justo do crente. Não peque. Para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá. Porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. A mão do Eterno estava sobre mim, ali. E ele me disse: levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Está vendo só? É só até ele aí. Manda o profeta agora encerrar dentro de casa e se calar. Ele manda o profeta entrar para a casa dele e se calar. Porque já tinha avisado tudo que tinha. Avisou o justo e avisou o ímpio. Se não avisar, ele morrer, a palavra a culpa vem sobre a vida de quem Adonai falou. Com quem Adonai avisou que avisasse. É isso aí. Aí você vai ver lá no Números 8, em Números capítulo 11, versículo 8, você volta lá comigo. É bom você andar na palavra que você está se familiarizando com ela. 11, versículo 8. Que o povo se dispersa, separa-se para diferentes partes e se põe em desordem.
Aí a Torá diz assim, o povo se dispersa. Aí depois, a colheita. Olha só, o povo, aqui na nossa tradução diz, o povo espalha-se para colhê-lo. Nessa outra tradução está, o povo se dispersa, a colheita vai continuar. O povo rejeitou a salvação, rejeitou o pão, ignorou o pão, a colheita vai continuar. Olha aí, se a colheita, lê aí para mim, lê que a colheita vai continuar. Verso 8. O povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos o moía, ou no pilão o pisava. Cozia-o em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era de bolos amassados com azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Está vendo? Olha só, na minha tradução, a colheita, ele a moe ao moinho. Ou pila no pilão. O maná continua caindo e a colheita acontecendo. Cozinha numa lousa, faz doces com ela. Seu gosto é como o gosto do suco do azeite. Olha o versículo 9. A descida do orvalho no campo à noite, o maná desce por cima. O maná não tinha contato com a terra. A dispersão implica, se não houver arrependimento. Se a pessoa se dispersar, ignorar a Torá, ela pode se arrepender, está na nossa paraxá de hoje. Ela pode se arrepender e voltar a Adonai. E tomar o caminho de salvação outra vez. Mas se ela não se arrepende, perde a salvação. Se não houver arrependimento, perde a salvação. Olha só, eu contei lá embaixo o sonho e falei que eu ia contar aqui. Eu quase não sonho, não. Mas essa madrugada eu sonhei. Eu sonhei que eu estava num campo. Deve ser porque eu estou estudando a palavra em campo, né? Mas o mais interessante é que aparecia um pastor numa casa. Eu também estava lá, não sei se eu morava perto, Luciano, mas um campo aberto, plano. E tinha uma casa que não tinha ninguém, não tinha móveis. E esse pastor, ele ia nesta casa, eu sei quem é o pastor e a mulher dele, que até me mostrou, você crê? Olha só, ele ia nessa casa, que estava sem móveis, sem nada, correndo uma pequena aguinha dentro dela, empoeirada. E ele chegava lá para encontrar os seus clientes, porque ele era médico de dente. Ele fez odontologia. Não sei que faculdade que ele fez, não. Mas ele estava ali para recolher os clientes dele. Era isso que estava no sonho. Ele ia ali para isso. Por quê? Porque eu estou dizendo que o pastor se dispersa. E ele vai ser médico de dente, dentista. Ele não era pastor? Como é que agora ele é médico de dente? Ele abandonou o chamamento dele para conduzir as almas ao arrependimento de pecados. Ele vai tratar de dente das pessoas. Então, ele se dispersa. Aí eu já me vejo, sabe onde? Dentro de um carro parecendo uma Kombi, com todos aqueles clientes do pastor. Só que ele era dentista. Não era ovelha, era cliente. E aí aquele carro vai sendo conduzido à noite por uma estrada bem escura na roça. E tinha na beirada da estrada um colonhão alto. Ele pega o carro e vira o carro assim para de frente do colonhão, nos abandona ali, abandona os clientes, eu junto também. Abandona todo mundo e vai embora com a mulher dele. No escuro, não entendi nada ainda direito o sonho. Aí eu fui ver, pus aqui o nome dele, ó. Ele estava separado e dividido entre o seu chamado de pastor e a sua dispersão para ser um dentista. Ele se dispersou, porque ele foi tratar de dente, porque o dente é onde você mastiga e tritura toda a carne, todo o alimento que você come. Ele achou melhor isso. O dentista é um profissional. Não estou falando contra os dentistas, não. Em nome de Yeshua, porque nós precisamos deles. Ele é um profissional
que se dedica ao tratamento dos dentes. Então, eles servem para triturar e dilacerar os alimentos, de preferência a carne. Aí você vai ver que essa questão de alimento, nós vamos em Ezequiel capítulo 11. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Ezequiel vai tratar da panela e da carne. Deve ser por isso que ele dispersou e foi ser dentista. Ele devia ser um dentista, como fala? Prático não, Não, me fugiu a memória, a palavra. Ele é um dentista que não estudou, gente. Como é que é? Hein? Não. Hã? Dentista prático, mas eu acho que nem prático ele era. Hein? Não. Não, não é a palavra. Que se ele for apanhado pela vigilância, ele vai ser preso, porque ele não é dentista. Não é? Aí você vai ver aqui que Ezequiel vai tratar desse assunto. Que Israel era panela, mas você vai ver o que Adonai vai fazer, por causa dessa comida excessiva que nós buscamos fora da palavra de Adonai. Ele tinha que estar servindo alimento espiritual, está tratando de dente, tem uma coisa errada nisso aí. Gente, olha só. Hein? Como? Impostor, Então o Espírito me levantou, capítulo 11 de Ezequiel, e me levou à porta, porque nós estamos falando de salvação. Então, se a pessoa se dispersa para uma outra área que não é dela, que ela não domina, mas ela vai para lá se fazer disso aí, ele se dispersou, deixou o trabalho dele de levar a palavra para a salvação aos corações. É isso aqui que Ezequiel está falando aqui, ó. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Eterno, que olha para o oriente. 25 homens estavam à entrada da porta. No meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, chefes do povo. Disse-me o Eterno: filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Eles dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Que casa que não era tempo de construir? Construir esta casa, morada de Adonai, para que possamos obter salvação. Adonai não vai morar em casa abandonada, nem suja, nem nada. Ela tem que estar purificada e limpa. Ele diz: não é época de construir casas. Essa cidade é a panela e nós a carne. Vamos viver da carne, de comer carne. Os dentes bem preparados para triturá-la toda. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó, filho do homem. Então o Espírito do Eterno caiu sobre mim e disse-me: fala. Assim diz o Eterno: assim tendes dito, ó casa de Israel, mas conheço as coisas que vos entram na mente. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade, encheste as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Eterno Elohim: vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada trarei sobre vós, diz o Eterno Elohim. Que espada que trarei? Torá, que é uma espada que corta dos dois lados. Um lado salva e outro mata. Dois lados. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros. Executarei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei. Então sabereis que eu sou o Eterno. Esta cidade não vos servirá mais de panela, nem vós servireis de carne no meio dela, para viver das obras da carne. Nos confins de Israel vos julgarei. Sabereis que eu sou o Eterno, pois nos meus estatutos não andastes. Está vendo, Léo? Por isso que você voltou lá e leu o início de Berrucotai da Paraxá. Nem executaste os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos das nações que estão em redor de vós.
Ora, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz: Ah, eterno Elohim, darás tu fim ao resto de Israel? Ele estava receoso de que Adonai se levantou para destruir completamente Israel, por causa da rejeição à palavra e da insistência de viver pelas obras da carne. De viver pelas obras da carne. Conclusão, olha aqui em 2 Coríntios, capítulo 6. Já foi lido pela manhã, mas nós precisamos voltar à palavra para memorizá-la. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, todos vocês conhecem essa palavra. O mundo cristão principalmente, mas não consegue separar o precioso do vil. Não consegue separar o precioso do vil. Aquilo que é justo daquilo que é ímpio. Não consegue. Vive tudo junto. Tudo junto. Ó Coríntios, versículo 11. A nossa boca está aberta para vós. O nosso coração está dilatado. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós, por causa dos pecados, que o apóstolo Paulo está falando isso. Ora, em recompensa disto, eu falo a vocês como a filhos, abri também o vosso coração, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre o Machia e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Elohim vivente. Como Elohim disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Pelo sai do meio deles, apartai-vos, diz o Eterno, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, disse o Eterno Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda impureza, capítulo 7, versículo 1, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor a Elohim. Pai, eu quero te agradecer por esta tarde, por este momento tão gostoso aqui na tua casa, onde nós podemos nos debruçar diante da tua palavra, proclamá-la, senti-la, comê-la, introduzi-la no nosso coração e em todo o nosso ser, para que nós venhamos ter luz para nós e para os outros, para que os outros sejam salvos através da palavra de vida, de salvação, que nós trazemos até eles. Dá-nos a tua bênção a esta casa e a cada um de nós nesse final de Shabat. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Machia. Amém.